Olá, pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Agora é aquele momento dos compartilhamentos. Eu já estou aqui com o Dr. André Fontana, médico cardiologista, meu amigo pessoal, e daqui a pouco eu já chamo ele, então, e nós já voltamos ao vivo, tá ok? Prontinho. Aí, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor André. Seja bem-vindo à minha casa, querido. E eu já quero de imediato... Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder participar dessa live e parabenizando você pelo seu trabalho. Acho que é muito importante essa live que você tem feito aí com as pessoas. Isso para a sociedade é muito bom, né? Sempre é algo a mais para eles, né? Muito importante. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço. Obrigado por ter acolhido o meu convite imediatamente. E você sabe que, para quem não sabe, né, essas lives, eu criei esse projeto a partir de uma necessidade emocional, porque eu não saio de casa já há um ano, né? Sim, então, eu interrompi as atividades externas, inclusive as gravações na Rádio Cultura, né? Que eu apresento lá o programa Acesso Especial. Então, eu transformei em live, né, esses encontros. Sim. E eu acredito no poder da informação, né, doutor André? Eu acho que é muito importante, né? A informação é uma ferramenta de inclusão social também, né? Exatamente. Então, vamos lá. Já temos aqui algumas pessoas chegando. Quero dar meu boa noite aqui. A Ida Exposito, ao Lucas Vinícius. Está aqui, ó. A Cari de Oliveira. Boa noite, Cari. A Tereza Carmin. Estou destacando aqui alguns boa noites que estão chegando, tá? Ok. E o público, quem quiser mandar perguntas e comentários, fique à vontade. Bom, vamos lá. Doutor André Fontana, acredito que a maioria dos aparenses, né? E o pessoal da região já conhece, é um médico cardiologista, como eu falei no começo, meu amigo pessoal, né? Eu conheço a família, o irmão dele, Paulinho, a dona Silvia, a mãe dele, que hoje, inclusive, eu lembrei com muito carinho. E ele que está nessa profissão, né, que era um sonho que começou a partir da sua paixão pelas ciências biológicas, né, doutor André? Desde da época aí do colégio, né? Exatamente. E a sua graduação foi onde, doutor André? Eu me graduei em medicina na Universidade de São Francisco, em Bragança, né? Depois eu fiz a minha minha residência médica no Hospital do Coração em São Paulo. E depois eu fiz mais outras residências na Unifesp, como cardiologia geriátrica, né? E depois eu também fui para a área da medicina intensiva, né? Me tornei intensivista. E aí eu fiz pós-graduação do Einstein também, intensivista. E desde então estou trabalhando em Amparo, coordenei por 15 anos a UTI da Santa Casa, ingressei na Unimed, onde eu trabalho até hoje. Tenho meu consultório particular, né, na Clínica ANEL, em Amparo, e também atuo como médico do Departamento de Clínica Médica da Beneficência Portuguesa. Lembrando que o doutor André é pai da Ana Beatriz, do André Luiz e do Matheus, né, e esposo aí da Helene. E, doutor André, eu poderia dizer que a sua segunda paixão em termos de atividades é a atividade física, o esporte, a natação, a corrida e a bicicleta em especial? Sim, sim. Eu tenho
tenho no esporte uma forma de eu dissipar a minha energia, o meu estresse e fazer bem para o meu coração, né? Seria até uma hipocrisia da minha parte estar incentivando a prática de atividade física e eu mesmo não praticando, né? Então, eu pratico pelo amor que eu tenho ao esporte e gosto muito mesmo, né? Hoje em dia, eu gosto das 3 modalidades, mas, particularmente, o que me atrai mais é a natação. Que legal. Realmente é coerente, viu? É coerente. E por que a cardiologia como especialização? Olha, Sérgio, eu sempre gostei da parte clínica, né? Eu sempre gostei de atuar como clínico, né? Como médico clínico e não como cirurgião, tá? E a cardiologia é uma especialidade que ela engloba muito da clínica médica, né? Para você ser cardiologista, antes você tem que fazer clínica médica. E a cardiologia, um bom cardiologista também é um bom clínico, né? Então, como eu gosto da clínica médica, a cardio foi apenas uma complementação sobre o que eu gostava de fazer, que era a clínica, né? Eu sempre fiquei em dúvida em fazer clínica médica ou fazer oncologia ou hematologia. E depois que eu fiz a clínica médica, surgiu a oportunidade, vim para cá, para Amparo, conheci cardiologistas muito bons que me abriram as portas aqui. Posso citar aí o Dr. Ricardo Nars, que me abriu muitas portas, devo muito a ele, como também ao Dr. Naldir, ao Dr. Arquimedes, ao Dr. Tadeu, enfim, a todos os cardiologistas de Amparo que me abriram as portas e a qual eu tenho muito respeito por eles. Admiração e respeito. Sim, com certeza são grandes nomes aqui na medicina da região, inclusive, né? Exatamente. E trazendo agora o tema que nós escolhemos para esse nosso encontro, a saúde do coração em tempos de adversidades. E atualmente nós vivemos aí uma fase, né, um período que vai passar, claro, é que estamos perto, acho que do fim, mas realmente é um período de turbulências, de adversidades, né, de desafios. Então, vamos falar um pouquinho, né, da saúde do coração nos dias de hoje, né? E a minha primeira pergunta, doutor André, ela é bem objetiva, né? Eu queria que você falasse aí sobre, então, os fatores emocionais como causa de doenças cardíacas, né? Tendo em vista aí que o aumento, né, de casos de ansiedade, depressão, estresse, preocupações excessivas, enfim. Vamos começar por aí o nosso bate-papo, então? Vamos lá. Então, hoje a gente está vivendo um cenário completamente atípico. Ninguém imaginava, né, há 2 anos que nós chegaríamos a uma situação dessa, né? Uma situação aí de uma pandemia sem tempo para terminar. A gente consegue ver uma luz no fim do túnel, que são as vacinas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe até que ponto a gente vai conseguir levar essa situação, né? E com as medidas de isolamento social, de distanciamento, né, as pessoas deixaram de praticar atividade física, né, e de uma certa forma, a atividade física, como eu bem falei antes, ela é uma forma de você, além de você ajudar a sua parte física, ela melhora muito a parte da sua saúde mental, né? Então, eu acho que os transtornos relacionados com depressão e ansiedade, elas aumentaram muito, muito nessa época de pandemia, porque vamos dizer que a maior parte das pessoas acabou deixando de praticar atividade física, né? E isso faz com que a doença cardiovascular, ela aumente de uma forma muito importante, né? É que hoje os olhos estão voltados apenas para a Covid, né? Mas a gente não deixa de receber pacientes com mariana, né? Pacientes com AVC, você entendeu? E o que a gente sabe é que o estresse, né? A depressão e o estresse,
é a quinta causa de infarto e de AVC, né? Então, a gente tem as primeiras causas, que é a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, e depois a gente tem a causa que é o estresse, né? Então, hoje em dia, o estresse, e a gente não sabe até que ponto isso vai chegar, mas eu acho que os quadros de depressão tendem a se tornar cada vez maiores, né? Nessa época da Covid. Eu acho que uma das formas que nós temos para driblar essa situação, ou pelo menos atenuar um pouquinho, seria fazendo atividade física. Me corrija se eu estiver enganado. O importante é a pessoa encontrar uma atividade que lhe proporcione prazer, alegria e bem-estar. Isso. Né? Eu estou falando isso agora baseado... É claro que o sedentarismo ele nunca foi um amigo da vida saudável, né? Mas eu estou me baseando um pouquinho na minha experiência, doutor André, aqui. É claro que eu mantenho a fisioterapia a domicílio, né? Mas como eu não consigo fazer atividade física, eu sempre procuro canalizar a minha energia em atividades que exigem mais a mente, né? A criatividade. Você me conhece, você sabe que a minha paixão sempre foi a pintura, né? Eu, infelizmente, hoje não consigo mais pintar por conta do avanço aí da miotrofia, mas eu sempre procuro esse tipo de atividade, por exemplo, xadrez, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, que eu adoro conversar, né? Eu adoro marcar encontros. Então, eu acho que eu queria reforçar esse ponto, doutor André, a importância da pessoa encontrar uma atividade que lhe proporcione prazer e alegria. Concorda comigo? Eu estou certo? Não, sim, você está certo. Porque a atividade física não importa. Importa que você faça atividade física e sinta-se bem, né? Não adianta você falar para uma pessoa, falar assim, olha, eu quero que você faça caminhada. A pessoa não gosta de caminhar. Então, ela tem que procurar algo que lhe traga o prazer, né? Que promova o prazer. Senão, ela não vai conseguir manter um ritmo de atividade física. Né? Então, tem muito disso. No consultório vai muitas pessoas, doutor, mas o que é bom de exercício? Depende do que você gosta, né? Não adianta a gente falar que o exercício aeróbico é bom. É bom correr? É ótimo, mas tem pessoas que não gostam de correr. Tem pessoas que não gostam de academia, que preferem os exercícios ao ar livre, né? Então, isso é uma questão pessoal, tá? O importante é a pessoa praticar, né? E, às vezes, a prática de atividade física, não existe que você faça atividade física de uma forma muito extensa, tá? Às vezes, se você praticar atividade física 30 minutos por dia, ela já é suficiente, tá? Entendeu? Sim, sim, muito importante isso. E até mesmo, desculpa só te cortando, mas hoje a gente tem alguns tipos de exercício que nós chamamos de HIIT, né? Que é exercício, treinamento, né? Não exercício, mas treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Que são para aquelas pessoas que não têm muito tempo para praticar atividade física no seu dia a dia, mas que conseguem, em 15 minutos, fazer uma quantidade de atividade física bem intensa, você entendeu? Então, às vezes, em 15 minutos, diariamente, a pessoa consegue fazer uma atividade física e que equivale como se ela tivesse feito 1 hora ou 1h30 de exercício. Legal, André, legal. Vamos aqui para a primeira pergunta do Rodrigo Moraes, de Belo Horizonte. Meu amigo Rodrigo, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que já posso chamar de amigo. Olha que legal. Ele pergunta de Belo Horizonte. Legal. Existe um tempo mínimo para se exercitar semanalmente e ter algum benefício cardíaco, doutor André? Então, a Organização Mundial de Saúde diz que a gente precisa fazer 150 minutos semanais de atividade física para ter um benefício, tá? Então, se a gente for colocar 150 minutos semanais, a gente teria mais ou menos dispor 30 minutos
por dia, 5 dias da semana, tá? Então, em linhas gerais, a gente deveria estar fazendo 30 minutos por dia. Se a pessoa não consegue fazer diariamente, existe a possibilidade dela fazer 3 vezes na semana, mas fazer, digamos assim, 60 minutos 3 vezes na semana, ou 30 minutos 5 vezes na semana, tá? Isso, toda regra tem a sua exceção, né? De uma maneira geral, é isso que a gente recomenda. Mas, como eu te falei, hoje em dia já tem esses treinamentos, né, que você faz acompanhamento com educador físico, né, tudo planilhado, onde você consegue diminuir até 15 minutos numa intensidade maior, tá? E consegue fazer em menos minutos na semana, né? Mas aí é uma intensidade maior já de um exercício dividido. Mas a pergunta que o Rodrigo fez é uma pergunta que, em linhas gerais, eu sigo o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é 150 minutos por semana, distribuído 30 minutos por dia. Legal. Até o Rodrigo comentou aqui que você acabou respondendo antes mesmo dele perguntar. Isso aqui é médico competente. E a Mari Alexandre, a minha amiga, que ela pratica corrida, né? Ela tem a Mari, ela tem, para quem não conhece, ela tem a perna, se não me engano, a perna direita do joelho para baixo amputada, e recentemente ela adquiriu uma prótese adequada para praticar atletismo. Ótimo. E a outra atividade dela que ela adora é a luta, o boxe. Doutor André, outra pergunta. Eu queria que você falasse da importância e até que ponto é necessário um check-up antes da pessoa começar a praticar regularmente uma atividade física. Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar assim o que é preconizado, né? Todo indivíduo que vai começar uma atividade física, ele deve passar por um exame médico. Não necessariamente um cardiologista, mas ele tem que passar no médico, que possa verificar a sua pressão, porque às vezes a gente pensa que hipertensão é coisa apenas de pessoas mais velhas, mas existe hipertensão nos jovens, e é muito pouco diagnosticado porque os jovens quase não verificam pressão. Adolescentes, principalmente, não verificam pressão, e às vezes podem ser adolescentes hipertensos, tá? Então, de uma forma geral, toda pessoa que deseja fazer atividade física, ela deve passar por um médico, tá? Geralmente, depois dos 30 anos, é interessante ela procurar um cardiologista e fazer um eletro também para fazer atividade física, tá? Aí, depois que ela passar pelo médico, que fizer o eletro, dependendo dos fatores de risco, se ela tem antecedentes familiares para doença coronariana, ou se ela fuma, ou se ela tem diabetes, ou se ela tem obesidade, tá? Aí é interessante fazer outros exames complementares, como um teste ergométrico, por exemplo, tá? Então, em linhas gerais, todos devem passar por um exame físico, uma consulta médica, antes da prática de atividade física, tá? Até mesmo porque existem aquelas cardiopatias congênitas, onde a pessoa tem sopro e não sabe, né? Então, às vezes, a primeira manifestação de uma doença cardíaca na adolescência pode ser até mesmo uma morte súbita, né? Existem muitos casos assim, de pacientes jovens que acabam sofrendo uma morte súbita durante uma prática de atividade física e sequer sabia que tinha isso, né? Você mencionou os jovens, né? E eu tenho observado que um aumento significativo do número de jovens com doenças cardíacas e morte súbita por infarto. Tem aumentado realmente ou é uma impressão minha? Não, tem aumentado, Sérgio. É que agora os olhares estão todos para a Covid, né? Então a gente tem deixado um pouco de lado a doença cardiovascular, mas a gente sabe que hoje a doença coronária é a doença que mais mata, tá? E a gente está percebendo que as pessoas mais jovens acabam adquirindo problemas cardíacos mais precocemente, né? Então, hoje a gente já tem indivíduos jovens na casa dos 30 anos, que são indivíduos hipertensos diabéticos e com risco de ter uma doença cardiovascular. Então, se a gente for
determinasse em linhas gerais, a gente sabe que o homem com doença cardiovascular ele envelhece mais rapidamente do que a mulher, tá? Então, até anos atrás, o homem, a partir dos 40 anos, já representava risco de doença cardiovascular e a mulher após os 50 anos. Essa diferença do homem para a mulher é devido à ação do hormônio estrogênio, que é um hormônio que, para a mulher, ele acaba sendo um protetor cardiovascular. Então, a mulher, quando está em pausa, após os 50 anos, ela começa a ter um risco igual ou maior do que o homem, tá? Mas isso vem caindo, porque antes a gente observava que doença cardiovascular era após os 50 anos. A gente tem os mais jovens com doença cardiovascular. Eu, no consultório, já tive a oportunidade de pegar indivíduos assintomáticos, tá? Fazer um teste ergométrico, fazer não teste ergométrico, o teste dele veio positivo, ele não sentiu nada, e eu encaminhei ele para um estudo por cateterismo e ele tinha 3 artérias gravemente acometidas. Né? Então, a gente tem essa tendência à doença cardiovascular atingir as pessoas mais jovens na casa dos 30 anos. Tá? E isso é em consequência do estresse, principalmente, que está prejudicando muito a parte cardiovascular, eu digo que sim, tá? Também pelo estilo de vida, nós temos um estilo de vida hoje completamente diferente. A nossa alimentação é muito industrializada, né? A gente come mal, né? A gente come muito alimentos industrializados, a gente é mais... o índice de obesidade é uma outra pandemia, a obesidade é muito maior do que há uns anos atrás. É só a gente pegar foto das pessoas mais antigas, aquelas fotos antigas que a gente vê, os indivíduos eram todos esbeltos, magros, né? Muito interessante. Eu quero destacar aqui um comentário, acho que de uma amiga sua, que ela disse que teve imenso prazer em trabalhar e aprender com o doutor André Fontana, que é a Luciana Sanches de Almeida, tá? Fica registrado aqui o carinho dela. Para você, viu? Saudades de você. Legal. E a minha amiga de Monte Alegre, Adriana Horágio, ela está mandando uma pergunta aqui, que ela tem hipertensão controlada por medicamento. Musculação com treino focado em força. Pode ser perigoso, doutor André? Não. Não, isso é um mito. Tá? Hipertensos, tá? Hoje a gente sabe que a musculação ela é muito benéfica para o nosso organismo, tá? Depois de um certo tempo, principalmente depois dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. É algo que nós chamamos sarcopenia, tá? A gente começa a substituir a massa muscular pelo tecido adiposo. Então, geralmente, a gente não muda na balança. A balança continua o mesmo peso, tá? Mas as nossas fibras musculares, elas vão se atrofiando e vão sendo preenchidas por tecido gorduroso. E uma das formas que a gente tem de manter a massa muscular é através da musculação, tá? Existe, assim, muitos treinos de musculação que realmente são chamados halterofilismo, onde o que é intenso, alguns não podem praticar, tá? Porque você exige muita força muscular e isso acaba subindo a pressão muito rapidamente, tá? Mas a musculação, ela não é prejudicial para a hipertensão. Eu indico musculação para todos os pacientes hipertensos. Sempre é bom você intercalar uma atividade física, exercícios resistidos, que são, no caso, a musculação, exercício de força, com um trabalho mais cardio, que seria mais caminhadas, esteiras, natação, bicicleta, enfim, tá? É sempre bom a gente estar intervalando aí os exercícios, né? Fazer um pouco de musculação, começar com um pouquinho de atividade aeróbica, depois ir para a prática de atividade dos exercícios de resistidos, né? Mas Adriana,
você pode ficar tranquila que a musculação não prejudica seu sistema cardiovascular. E se você é hipertensa, você não precisa pensar em deixar de fazer musculação e nem ficar fazendo com medo, tá bom? Legal, Adri. Tá aí. Aproveito e mando um beijo para a Adri e para a família dela. Bom, eu incluí aqui na nossa pauta também alguns tópicos relacionados à pandemia, mas é claro que quem conduz aqui os encontros que eu promovo é sempre o público, né? Então, de acordo aqui com o volume de perguntas e comentários, eu vou colocando. Tá, André? Aqui a Adriana agradeceu e diz que ela tem intercalado, sim, tá, os exercícios. Perfeito. Aqui, quem está mandando um abraço aqui? Legal, Lucas Vinícius, está aqui registrado. Um abraço para o meu cunhado. Legal, gente. Doutor André, você mencionou aí no meio de algum comentário sobre o homem, né? Que o homem tem mais doenças, como é que é? Coronárias? Não, eu comentei assim que o homem, do ponto de vista de doença cardiovascular, ele envelhece mais rapidamente do que a mulher, tá? Entendeu? O homem, a doença cardiovascular, entendi, mais o homem do que a mulher. Só que depois que a mulher atinge a menopausa, a mulher começa a ter mais chance de ter doença cardiovascular do que o homem, tá? Entendi. Eu quero aproveitar esse gancho agora e falar um pouco da saúde masculina, mas no seguinte sentido, doutor André. Por que é tão difícil, né, convencer um homem quando chega lá, né, após os 50 anos, 60 anos, principalmente, convencer ele de se cuidar, de procurar um médico? Parece que tem alguns tabus, ou é mito, isso daí, porque eu vejo até na minha família, né, para convencer o meu avô, né, quando ele tinha lá um resfriado, que virou gripe, que depois virou pneumonia, que talvez se eu tivesse procurado o médico lá no início, ele teria vivido mais alguns anos. Realmente, o homem ele tem essa resistência de se cuidar mais, de cuidar da saúde, mais do que a mulher? Olha, o que acontece é que a mulher, ela se preocupa mais com a saúde, principalmente com doenças relacionadas com câncer, do que o homem. Então, a mulher, para fazer um exame de mamografia, é mais fácil você convencer uma mulher a fazer uma mamografia do que um homem, depois dos 50 anos, procurar um urologista. Tá? Isso é o tabu, porque o homem tem certa objeção a fazer um toque retal. Então, muitos pacientes homens na casa aí dos 50 anos vão no consultório e falam assim: doutor, dá para o senhor incluir um exame de PSA para mim? Eu falo: por quê? Porque eu quero saber. Eu falei: não, eu posso incluir, mas você, mesmo que você tenha um PSA normal, você deve procurar um urologista. Então, eles tentam burlar a passagem ao urologista, querendo apenas fazer um PSA só para não ir no médico com isso que você falou, com o tabu de poder passar por um toque retal, por exemplo, entendeu? Então, ocorre muito disso, das mulheres mais frequentemente vão ao consultório e elas sempre falam: ai, doutor, eu preciso trazer o meu marido para passar em consulta com o senhor. Mas ele é difícil de vir, ele não gosta de vir ao médico, né? E é verdade mesmo, as mulheres elas se preocupam mais com a saúde do que os homens. Mas isso tem mudado um pouquinho, viu? Os homens também têm se preocupado, não só com a parte do sistema da saúde cardiovascular, mas com a parte estética também, né? Hoje em dia, os consultórios médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, têm recebido cada vez mais um número de homens se preocupando com a saúde estética, né? Isso também deveria ser
também para os homens se preocupar com a prevenção para doença, câncer de próstata, principalmente no homem, câncer de colo, né? Tá? Interessante, André, interessante mesmo. E você falou aí a verdade, né? A parte estética, o cuidado estético, parece que tem aumentado o número de homens que estão se cuidando mais esteticamente falando, né? Muito. Nós temos aqui, eu estou gostando muito da interação do público, viu, André? Gostando muito. Eu tenho aqui mais 2 perguntas, tá? Posso mandar? Claro, à vontade. A Rosângela Godoy, ela diz que quando os batimentos cardíacos dela estão acelerando, começam a tossir. É um indício de preocupação? Então, Sérgio, geralmente não é para acontecer isso, tá? Quando a pessoa começa a tossir com o aumento dos batimentos, às vezes ela pode estar tendo alguma arritmia mais simples possível, não estou dizendo que é algo grave, não. Mas, às vezes, algumas arritmias que a gente sente, elas vêm seguidas de tosse, tá? Como se fosse uma coceirinha na garganta, uma tosse, tá? Então, seria interessante, quando a pessoa sente isso, estou fazendo exercício, de repente, me dá muita tosse, né? Seria interessante passar no cardiologista ou no clínico, fazer um eletro, às vezes, para tentar reproduzir isso numa situação de um teste ergométrico, para ver se durante o teste ergométrico você consegue capturar alguma arritmia e isso possa relacionar com sintomas, né? Entendeu? Então, fica a dica aí, Rosângela, e se cuida, querida. Não é nada grave, Rosângela, mas vale a pena você procurar um cardiologista e fazer um exame um pouquinho mais aprofundado para isso, tá? Tem uma outra questão que eu achei muito interessante, que também veio do Rodrigo. Ele pergunta se existe alguma relação entre saúde mental e saúde cardíaca. Se pacientes cardíacos são mais suscetíveis à depressão, por exemplo. Muito, Sérgio, muito, muito. A depressão, ela caminha junto com as doenças cardiovasculares, né? Principalmente quando o indivíduo se depara com uma situação que ele recebe a notícia que ele é um paciente que tem uma doença cardiovascular, ele já começa a ficar deprimido, tá? Então, após o infarto, é muito comum uma pessoa ficar depressiva. Após um AVC, pior ainda, porque com um AVC você perde algumas habilidades físicas que você não tinha antes, tá? Então, a depressão, ela pode ser tanto a causa de uma doença cardiovascular, quanto uma consequência depois que você ganhou uma doença cardiovascular, né? Você entendeu? Então, está muito, muito comum, né? É difícil hoje em dia, no meu consultório, eu tratar um indivíduo com remédios para a parte cardiovascular e o paciente não tomar nenhum remédio para a parte do sistema nervoso, como um antidepressivo, um ansiolítico. É muito, muito comum. Às vezes, eu estou fazendo receitas para os meus pacientes, eu falo, nossa, será que eu sou cardiologista ou será que eu sou psiquiatra? Porque eu estou prescrevendo tanto medicamento psiquiátrico que às vezes eu falo, nossa, mas é muito comum, viu? Legal, tá aí, Rodrigo. A Maria Sabo também trouxe uma preocupação relacionada à mamãe dela, que ela foi diagnosticada com acúmulo de água entre a membrana que envolve o coração. E a pergunta dela é bem objetiva. Isso pode ser perigoso, doutor André? Olha, o acúmulo de água na membrana que envolve o coração chama-se derrame pericárdio, né? O coração, ele fica guardado dentro de um saco, que é uma membrana que nós chamamos pericárdio, tá? Às vezes, algumas inflamações dessa membrana acabam promovendo um acúmulo de líquido ali dentro. Aí depende muito da quantidade, Sérgio, tá? Você pode ter um derrame pericárdico leve, você pode ter um derrame pericárdico moderado e um derrame pericárdico grave, tá? Isso a gente consegue apenas detectar através do ecocardiograma, entendeu? Claro, se for um derrame pericárdico volumoso, grave,
né? É um caso de você ter que procurar talvez até um tratamento cirúrgico, que é para uma drenagem desse líquido, né? Entra-se com uma agulha, né? E remove essa quantidade de líquido, porque senão esse líquido ele vai crescendo, 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 e ele vai impedindo o coração de fazer o movimento de relaxamento e contração. O coração acaba não conseguindo relaxar, tá? Então, o acúmulo de líquido nós chamamos de derrame pericárdico. Geralmente é a inflamação que nós chamamos de pericardite. Aí tem os 3 níveis, o leve, o moderado e o grave. O grave realmente tem que ficar muito atento, tem que se fazer acompanhamento, às vezes até essa drenagem que eu falei, tá? Tá certo. Então fica aí o alerta. Maria Sabo, obrigado pela participação. Eu quero, nesse momento, daqui a pouco eu volto com a participação do público, eu quero, nesse momento, doutor André, trazer uma outra questão aqui, que parece que está, acho que no Brasil inteiro, e praticamente no mundo inteiro, né, que é uma atenção voltada aí ao sistema público e privado de saúde, por conta do aumento de casos da pandemia, né, do coronavírus, da Covid-19, aliás. E falando agora aqui de Amparo, da nossa cidade, que eu vejo que muita gente que está participando é daqui de Amparo, bastante também pessoas de outras regiões, outros estados. Mas, assim, 2 perguntas em uma, então, considerando a atual situação em nosso país, tá? O colapso no sistema de saúde público e privado. O que significa quando há um colapso? O que é essa palavrinha que está causando temor na população? Então, a minha primeira pergunta, o que é um colapso no sistema de saúde público e privado? E outra pergunta bem objetiva agora, né? Existe esse risco, na sua opinião, aqui em nossa cidade? Como é que está a situação em Amparo, considerando que Amparo é o polo regional de saúde? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, daqui a pouco a gente volta com a participação do público. Tá, então vamos lá. Você perguntou o que é um colapso na saúde, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa divisão em falar assim, ó, o colapso na saúde pública, o colapso na saúde privada, tá? Tudo interligado, né? Está interligado, Sérgio. O problema está para os 2 lados, tanto para a parte do SUS, quanto para os convênios e para os particulares, né? A palavra colapso significa assim, chegou nos últimos recursos que o hospital possui e não consegue ter mais recurso para atender a população. Então, para você falar em colapso, é quando você já tem mais de 100% dos seus leitos completamente ocupados e você está com um paciente na porta do pronto-socorro e não tem para onde mandar esse indivíduo. Então, você está numa situação de colapso, tá? Então, colapso público é isso. Você não consegue mais atender as demandas, tá, dos pacientes e você está colocando em risco a saúde dos indivíduos da sua cidade, tá? Então, é isso. Então, hoje em dia, se você falar assim para mim, ó, Amparo, corre o risco de entrar no colapso? Corre sim, tá? Porque Amparo, como você bem falou, Amparo, ele é um polo, tá? Ele atende a nossa micro-região, tá? E Amparo, infelizmente, não tem essa condição de ser um polo, de ser uma referência, tá? Até então, a gente só consegue observar isso nessas situações de pandemia, né? Então, a gente vê que Amparo hoje está sendo muito penalizado, né, na condição de ter os seus leitos ocupados, né, por causa das cidades vizinhas. Se Amparo fosse uma cidade que atendesse apenas os indivíduos de Amparo, nós estaríamos nadando de braçada aqui. Estaríamos com muita vaga, tanto em UTI quanto em enfermaria, tá? Então, Amparo só chega numa situação dessa porque a gente atende a micro-região, tá? Quando eu falo micro-região, eu estou falando de Serra Negra, Monte Alegre, Águas de Lindóia,
Lindóia, tá? Pedreira, Jaguariúna, até mesmo tem muitos pacientes migrando para cá, tá? Então, a gente está numa situação hoje praticamente ali à beira de entrar num colapso, por causa que nós atendemos muitos pacientes dessa microrregião, tá? Então, é essa a situação. A situação ela está desfavorável tanto para o SUS quanto para os convênios com os particulares. Aquele que tem convênio, o que acha que tem o dinheiro guardado, que ele pode ser atendido numa situação emergencial, ele tem que ficar bem preocupado, porque a Covid ela não escolheu classe econômica, né? A Covid ela é uma doença grave tanto para os pobres quanto para os ricos. Não só os pobres, mas os ricos também têm muita dificuldade de conseguir leito. Sim, é uma doença que eu tenho a impressão que ela veio dar um reset no planeta e fazer com que os seres humanos revejam, né, todas as suas prioridades, seus valores, os conceitos, né? É um momento que é difícil, mas nós estamos diante de uma grande oportunidade de reflexão e aprendizado, viu? Realmente. Exatamente. Você falou uma coisinha interessante no meio, que Amparo, né, se fosse atender somente aqui os amparenses, né, que estariam em uma situação mais confortável, mas é claro que hoje, né, nós estamos em 2021. Você concorda comigo que nós não podemos, como cidadãos, como seres humanos, seres biopsicossocial e espiritual, a gente não pode pensar dessa forma, assim, porque eu vejo, André, a minha fala era um pouco baseada em alguns desabafos na rede social, pessoas que ficam revoltadas quando vêm pacientes de outra cidade, né? Eu acho que isso tem uma palavra que eu estou tentando lembrar agora, é bairrismo. Não. Né? Não sei, né? Acho que a gente, quanto cidadão, a gente não poderia, né, chegar ao ponto de ser quase que... Né? É claro que sentimentos vêm e vão, mas é meio que egoísta, né? Achar que a gente deveria atender com aparelho. Você concorda, né? Eu concordo com você, Sérgio. Eu acho que saúde não tem fronteiras, tá? A gente está para atender a todos, né? E de uma forma igualitária, né? O que eu quis dizer apenas é que Amparo, né, é uma cidade que ela foi projetada de uma maneira para ser um polo, tá? Exato. Regional, mas Amparo não estava preparado para receber tudo isso. Exatamente. Amparo não estava preparado. Tanto é que, infelizmente, nós estamos inseridos no sistema CROSS, que é o Sistema de Regulação de Vagas. Então, Amparo não nega vaga para nenhuma cidade, de forma alguma. Eu acho que está havendo um esforço muito grande, tá, da sociedade, né, dos empresários, né, das grandes indústrias, da parte política também, né, da administração pública, para que isso seja de uma forma atenuada. Então, acho que não existem culpados numa situação dessa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim que, infelizmente, a nossa situação ela beira um colapso por causa que nós estamos atendendo a muitos municípios, e com maior prazer, né? Não existe prazer maior do que você estar atendendo uma pessoa, do que você estar promovendo uma saúde, um tratamento para ela, né? Então, acho que nós temos mais arregaçar as mangas e não ver diferença, tem que atender todo mundo, tá? Sim, mas, sim. O que eu quis dizer para você é que Amparo beira o colapso por causa disso, tá?
Às vezes a gente vê falar assim, mas cidade vizinha lá não tem, tá bem, São Lourenço tá bem, outras cidades tá bem. Mas espera aí, será que é um polo regional? Né? Toda cidade que é um polo regional traz vários doentes para si, é uma cidade que ela vai enfrentar mais problemas. Né? Então, a gente vai ter mais problemas. E a gente está procurando, da melhor maneira possível, tentar aumentar o número de leitos. Né? Eu vejo na Santa Casa o esforço, né, dos médicos lá, conheço os médicos que trabalham lá, trabalham com muita seriedade. Vejo na Beneficência também. Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião para ampliar os números de leitos, não só de UTI, como a UTI foi muito ampliada, a gente está com mais de 14 leitos de UTI, e agora a gente está para implantar mais leitos de semi-UTI, porque na maior parte a gente não precisa colocar o paciente diretamente numa UTI, ele não precisa ser entubado logo de cara. Então, você pode conseguir segurar esse paciente numa situação de semi-intensiva, você entendeu? Então, a gente está procurando criar mais leitos de semi-intensiva para tentar desafogar os leitos da UTI, para que quando os pacientes mais graves precisarem realmente de UTI, para uma intubação, um tratamento mais invasivo, a gente ter aquele leito disponível para eles. Você entendeu? Exatamente. Muito bem colocado. Por isso que eu voltei nessa questão, para ficar bem claro isso. Bom, voltando aqui no público, doutor André, eu quero dizer que essa live está batendo recorde de audiência, tá? Que legal. Nós temos, nesse momento, para você ter uma ideia, nesse momento, 85 pessoas assistindo. Nesse momento. Tá? Então, é um número, assim, realmente que mostra, né, a sua competência, a sua credibilidade, enfim. Eu quero voltar agora para o público, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O Rodrigo fala um pouquinho de Belo Horizonte, que pessoas já morreram enquanto aguardavam vaga na UTI e muita fila de espera. A Adriana Horágio, que trabalha em Bragança, também fala que o município é polo, né, de atendimento regional e já entrou em colapso e a situação é muito triste. E agora vem uma pergunta aqui, doutor André. Na verdade, duas perguntas, tá? Deixa eu achar outra aqui. Deixa eu colocar na ordem, que primeiro veio da Edma Arquen. Ela quer saber sobre aneurisma leve. E eu quero fazer outra pergunta junto com a dela, que tem aneurisma cerebral, mas também tem aneurisma cardiovascular, né? Sim. É isso? Sim. E fala um pouquinho sobre aneurisma cardiovascular. Acho que é isso que ela quis dizer. Tá. Bom, o que é exatamente? Então, o que é o aneurisma? Na realidade, as pessoas têm que entender o que é aneurisma. Quando você fala em aneurisma, você está referindo ao enfraquecimento da parede da artéria. Tá? Então, para você ter um aneurisma, você tem que ter as paredes da artéria enfraquecidas. Geralmente, as paredes da artéria, elas são compostas de 3 camadas, né? Uma camada bem interna, que fica onde passa o sangue, uma camada média, que é muscular, e uma camada externa, tá? Com a doença aterosclerótica, que é a maior causa de aneurisma, hipertensão, principalmente, tabagismo, as paredes dos vasos, elas vão enfraquecendo, tá? E aonde você tem as 3 camadas, elas vão ficando cada vez mais fina, mais delgada, e vão formando como se fosse uma bexiga, tá? E naquele local onde forma essa bexiga, que a gente chama de aneurisma. Então, você pode ter aneurisma envolvendo a aorta, aneurisma envolvendo as artérias cerebrais, aneurisma envolvendo as artérias dos membros inferiores, tá? Então, dependendo do calibre do aneurisma, quanto maior o risco de romper. Você entendeu? Então, quando você fala um aneurisma, a gente tem aneurismas pequenos, saculares, bem pequenos, mas você pode ter aneurismas muito maiores, né? Depende muito da região, né? Então,
para falar em termos de números, fica muito complicado aqui, porque cada região é um calibre que você considera algo cirúrgico ou não, tá? Mas só para título de curiosidade, tá? Os aneurismas cerebrais, eles são muito fáceis de romper e provocar um AVC, que é um acidente vascular hemorrágico, tá? E geralmente esses aneurismas, eles são diagnosticados depois que rompe, tá? Porque geralmente a pessoa não consegue sentir nada assim muito típico para dizer que ela tem um aneurisma cerebral. Ela consegue descobrir ou através de uma dor de cabeça muito atípica, o médico neurologista pede uma ressonância ou uma tomografia, ou depois, quando o aneurisma rompe, aí ela consegue, olha, você rompeu ali um vasinho no seu cérebro, tá? Então, os aneurismas são doenças muito graves, né? Que são, de uma certa forma, previsíveis de acontecer desde que você tenha uma boa saúde cardiovascular. Então, o indivíduo que tem uma hipertensão mal tratada, mal conduzida, tem um risco muito alto de conviver com aneurisma e nem está sabendo disso, né? Tá? Ok. Então, está aí para Edma Caim. E a outra pergunta, doutor André, é o José Soares. Ele fala aqui sobre a arritmia durante o exercício físico e o risco de ter um infarto no meio de um exercício, né? Uma sobrecarga, não sei. Sim. Isso porque a gente já viu casos, né, de pessoa tendo um infarto fulminante no meio de uma atividade física, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Sérgio, na maior parte, quando a gente vê esses indivíduos que estão fazendo uma atividade física, por exemplo, e tem uma morte súbita, tá? Cai no campo, por exemplo, jogador de futebol está fazendo alguma coisa e tem uma morte súbita, geralmente não é infarto, tá? Geralmente são arritmias, tá? São as arritmias ventriculares, né? 80% das arritmias que provocam uma parada cardíaca são as paradas cardíacas, digamos assim. 80% delas, o coração sofre uma arritmia ventricular, tá? Então, quando você faz uma atividade física e você começa a perceber que seu coração não está bem, então você começa a sentir uma certa dor no peito, ou uma aceleração completamente desproporcional para o grau de atividade física que você está fazendo, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a pergunta que o colega que fez a respeito da atividade física, eu posso ter uma arritmia, pode ter um infarto. Pode sim, as coisas podem acontecer conjuntamente. Um infarto seguido de uma arritmia e uma parada cardíaca, tá? Mas, às vezes, você não precisa ter um infarto necessariamente para você ter uma arritmia ventricular e ter uma parada cardíaca, tá? Geralmente, as arritmias que promovem morte súbita, elas não são decorrentes de infarto, e sim por problemas no músculo cardíaco, né? Ou no sistema de condução elétrica do coração do indivíduo, e em determinado momento o coração entra naquela frequência muito elevada, né? Onde o coração trabalha muito rapidamente, mas a parte mecânica não funciona e o indivíduo tem a parada cardíaca. Entendeu? Legal, muito bom. Então tá aí o José Soares. Deixa eu ver, é o José Soares, né? É isso, o José Soares. Então, respondida a sua pergunta. Antes de eu ir para a próxima pergunta aqui do público, eu comentei da audiência, doutor André, e uma outra notícia aqui, viu? Nesse momento, nós estamos com quase 100 pessoas assistindo, sendo que, somando, olha só, somando as pessoas que entram e saem, já passou de 500, tá? Legal. Olha só, muito bom. Vamos continuar com o público, doutor André? Vamos lá? Você que sabe, se você quiser fazer intercalado, alguma coisa relacionada com a Covid... Tá. Então, vontade, eu quero falar sobre a Covid, a pandemia, mas uma pergunta que veio do público. Olha só, a minha amiga Rosana Armeline Tavella,
ela perguntou sobre a cloroquina e nós já havíamos até comentado, né, quando nós montamos a pauta, né, que eu já tinha incluído, então, em nosso roteiro sobre o tratamento precoce, que envolve a cloroquina, até anotei aqui, a ivermectina, é isso? Isso. Porque ela quer saber, então, eu acho que muitas pessoas querem saber sobre isso. Vamos lá, pergunta da Rosana Armeline Tavella. Tá. Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre tratamento precoce, né? O que é o tratamento precoce, né? É você instituir um tratamento rapidamente naquela determinada fase, tá? Então, por exemplo, você tem uma fase precoce da doença da COVID, que é a fase 1, né? Então, quanto mais rápido você administrar a medicação, mais rápido você vai diminuir a resposta do vírus sobre o hospedeiro, sobre o organismo, tá? Então, a ivermectina, ela se mostrou muito, muito eficaz no tratamento precoce para a COVID, tá certo? Por quê? Porque ela age em muitos focos dentro, tá? Do nosso corpo, né? A ivermectina, a gente no começo tinha até um certo tabu de entender como uma medicação que antes era considerada um antiparasitário, de repente começa a ganhar num cenário tão grande assim no tratamento de uma doença dessa, mas ela foi amplamente estudada, né? Viu que ela tem mais de 6 mecanismos de ação dentro do nosso organismo, onde ela pode estar bloqueando a ação do vírus, tá? Tanto o vírus, quando ele se liga aos receptores da enzima de conversão do angiotensinogênio, que é a porta de entrada do vírus, quanto quando ele ganha as células e tenta entrar no núcleo das células. Então, a ivermectina, ela faz um bloqueio tanto desses receptores de angiotensina, da enzima de conversão de angiotensina, quando o vírus está dentro da célula, ela impede a replicação do vírus lá dentro, tá? Então, a ivermectina, ela se mostrou muito, muito satisfatória para isso, tá? Então, ela ganhou um espaço muito grande. Hoje, a gente usa a ivermectina logo nas fases iniciais da doença, tanto nas fases de segunda e terceira fase, a gente também usa porque ela tem mecanismo de ação antiviral, anti-inflamatória, tá? Que ela tem um grande espaço no tratamento, tá? Quanto à hidroxicloroquina, embora ela tenha um efeito anti-inflamatório e imunossupressor, tá? Os estudos não demonstraram que a hidroxicloroquina diminuiu mortalidade frente ao Covid. Pelo contrário, alguns estudos demonstraram até um aumento de mortalidade nos indivíduos que utilizaram hidroxicloroquina, tá? Então, hoje em dia, a gente não usa hidroxicloroquina, tá? A gente usa a ivermectina como tratamento precoce, tá? Quando a gente fala em tratamento precoce, é a gente já utilizar na primeira fase, tá? Na primeira fase da doença. Eu queria ressaltar uma questão, doutor André, que assim, tem gente que está usando por conta, antes de sentir qualquer sintoma. Eu queria que o senhor falasse sobre o risco da automedicação e esse medo da Covid que está fazendo com que as pessoas tomem ou cloroquina ou ivermectina por conta, sem prescrição médica, e também queria que o senhor falasse sobre eventuais contraindicações. Tá, então vamos lá. Então agora a gente já vai estar... A gente sai do tratamento precoce e começa a falar sobre o tratamento profilático. Isso, tá? Isso. Que é algo assim que é um tabu ainda, né?
tanto na classe médica, quanto na conscientização da população, quanto também na conscientização da parte política, administrativa de saúde pública, tá? Porque o que acontece? Vamos raciocinar. A COVID é uma doença em que 80% dos casos são assintomáticos, tá? 80% dos casos de COVID são assintomáticos. Então, se você for parar para pensar, você tomar a ivermectina de uma forma profilática, ela não está errada. Por quê? E se realmente você tem? Tá? Você entendeu? Então, o que a gente preconiza? Uma conscientização da classe médica e da classe dos nossos dirigentes políticos, para qual possa fazer com que a cloroquina, de uma forma profilática, não seja uma automedicação, mas possa ser orientada pelos médicos, possam estar orientando aos pacientes estarem tomando a ivermectina, tá? A cloroquina, não. Eu acho que a cloroquina não ganha espaço para profilaxia, nem para tratamento precoce, nem para tratamento tardio, tá? Ok. Mas Entendi. a ivermectina, sim. Tá? Eu sou favorável ao tratamento profilático com ivermectina, tá? Existe até certas cidades, vamos colocar aí, São Lourenço foi uma delas, Itajaí foi outra, e Itajaí fez algo assim muito, muito bacana, tá? Onde eles criaram um centro como se fosse um polo, né? E eles recebiam todas as pessoas lá que desejavam fazer o tratamento profilático, eles passavam por uma entrevista, faziam todos os seus sinais, viam se tinha alguma doença, se não tinha nenhuma contraindicação para o uso da ivermectina. Depois eles eram pesados para saber realmente qual é o peso que ele tinha. Depois ele passava com um médico, tudo isso com distanciamento, tá? Passava com o médico falava para ele que ele ia receber essa medicação, a forma como ele tomar, dava receita para ele, de lá ele já saía, ele parava na farmácia dentro desse polo, já era dispensada a medicação para ele lá, ele ia para casa tomando o remédio, tá? E isso fez com que diminuísse os casos, tá, de COVID, você entendeu? Então, o tratamento profilático com ivermectina acaba diminuindo muito, tá, a quantidade, a explosão de casos. Se nós tivéssemos feito um tratamento profilático, quando a curva, tá, a nossa primeira curva começou a cair, tá, onde houve a flexibilização, né, das medidas de distanciamento, enfim, se nós tivéssemos evitado tanto essa flexibilização que existiu, tá, como se nós tivéssemos ofertado esse tratamento com ivermectina, que é um tratamento barato, tá, é um custo baixo para o município, talvez a gente conseguisse diminuir muitos casos, tá? Perfeito, doutor André. Deixa eu trazer aqui mais alguns comentários do público. Então, fica aí, então, a resposta para a Rosana Armelini Tavela, perdão. E a outra Rosana, só que a Maraninha Almeida, voltando naquele ponto, né, de nossa cidade ser um polo de atendimento regional, ela fez um comentário interessante, né, que não podemos ser egoístas, pois várias cidades também atendem amparenses em outras necessidades. Vamos lá. Aí tem muitos elogios, tá? Da Samanta, aqui. Deixa eu ver, tá? Gente, se eu não colocar alguma pergunta aqui ou algum comentário, me perdoem, porque realmente eu estou fazendo o possível aqui para que todos participem. A Rosana Maraninha Almeida, doutor André, pergunta se é possível se é possível prevenir o aneurisma, sobre a prevenção do aneurisma. Enquanto você responde, eu vou vendo aqui outras perguntas se tem mais. Vamos lá. Tá, a prevenção do aneurisma se faz com controle de todas as doenças que podem provocar um
processo de aterosclerose, né? Então, é você não fumar, é você praticar atividade física, é você controlar bem a sua pressão arterial, tá? A maior causa de aneurisma é doença aterosclerótica. A maior causa de doença aterosclerótica é a hipertensão. Portanto, para você prevenir o aneurisma, você tem que controlar a sua hipertensão. Não deixar a pressão passar de 12/8. Certinho. Outra pergunta aqui relacionada à Covid, que é da Sônia Pancati. Quem tem asma, o risco de agravamento? Quem tem asma, quem tem bronquite, eu já aproveito e pergunto também, doutor André, vamos lá. É fator de risco, tá? Vamos lembrar que a COVID, ela é uma doença que ela atua em vários órgãos, né? Ela tem manifestação tanto no sistema cardiovascular, como no sistema respiratório, tá? Como no sistema renal, você entendeu? Então, todos os indivíduos que têm doença nesses órgãos, ele tem um risco maior. A asma, principalmente, a gente pega muito paciente internado lá que tem como fator de risco apenas a asma. Então, paciente que é asmático, quando pega a COVID, ele tem risco de realmente ser um paciente mais grave que necessite de internação, tá? Ok, doutor. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso encontro e uma outra pergunta que agora veio na minha cabeça, voltando aí no tratamento precoce e profilático da COVID, que você explicou muito bem. Eu queria saber, então, por que, doutor André, essa semana foi divulgado maciçamente que mais de 80 entidades médicas e científicas pediram o banimento do kit COVID, que inclui a hidroxicloroquina e a ivermectina. Por que isso está acontecendo, doutor André? Então, Sérgio, é o seguinte, hoje em dia, todas as sociedades, elas se baseiam muito em medicina, em evidências científicas, né? Eles querem estudos muito robustos, grandes, para comprovação de que o remédio realmente faz bem, tá? Pois bem, a gente sabe que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ela não mostrou benefícios, tá? A ivermectina, sim, porque nós usamos a ivermectina para os pacientes. Todos os pacientes que estão internados, eles recebem ivermectina, tá? E a ivermectina não é uma medicação que vai trazer nenhum prejuízo para o organismo, diferentemente da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina pode dar arritmia, a hidroxicloroquina pode dar deposição nos olhos, tá? E problemas hepáticos também parece, né? Sim, sim, mas por isso que eu falo que não é a automedicação que nós temos que fazer. A gente tem que fazer a profilaxia e tem que ter a ajuda da classe médica para estar promovendo isso, tá? Então, se nós hoje formos esperar um estudo robusto para fazer uma meta-análise, né? Para dizer, olha, vamos fazer um estudo grande de ivermectina, não vai dar tempo, muitas pessoas vão morrer. Você entendeu? Então, eu sou a favor de que nós usemos a ivermectina, já que nós temos percebido a sua eficácia no tratamento e a chance de risco que o indivíduo vai ter tomando ela é praticamente nula, tá? Então, não vai prejudicar o organismo, tá? Então, eu não sei por que você não tomar de uma forma profilática, né? Tudo bem, é diferentemente daquela pessoa que já foi vacinada, tudo bem. Tá? Aquela pessoa que foi vacinada é uma pessoa que ela já está imunizada, então ela não precisa tomar, você entendeu? Mas aquelas pessoas que infelizmente não têm acesso ainda à vacina, e a gente nem sabe se vai até o final do ano ter acesso à vacinação, eu acho que não custa ela fazer o tratamento profilático. A gente tem alguns estudos, ao mesmo tempo que você fala que tem 80 classes, sociedades médicas que contraindicam, existem do outro lado, tá,
do mundo, experiências muito, muito favoráveis com a ivermectina. A Austrália, por exemplo, na Austrália a ivermectina é utilizada. E a ivermectina conseguiu abaixar muito, muito, muito os números de casos de Covid. Tá? A gente tem exemplos aqui, e no Peru, por exemplo, o Peru fez uma curva muito grande de casos de Covid e depois abaixou, como o Brasil, uma curva muito alta, e depois eles iniciaram a ivermectina de uma forma profilática. Eles não tiveram a segunda curva, tá? Porque eles conseguiram diminuir a replicação viral. Não é que a ivermectina vai fazer com que você não pegue Covid. Não é isso, tá? Mas ela vai enfraquecer o vírus a hora que ele entrar em contato com o seu organismo, tá? E como nós sabemos que 80% da população que pega Covid, ela é assintomática, a gente não vai esperar o indivíduo ficar numa fase mais avançada para depois começar o uso da medicação, tá? Mas veja, isso é a minha opinião, tá? É minha opinião, não é a opinião, digamos assim, talvez, da maior parte da classe médica, tá? Mas eu sou um médico que eu estou ali tratando dos meus pacientes na linha de frente e eu percebo que a ivermectina, ela faz parte do arsenal, ela tem seu espaço e não tem por que a gente se opor ao tratamento profilático, tá? Eu acho que as pessoas deveriam estar, sim, sendo conscientizadas que o tratamento profilático também é uma opção de tratamento para elas. Não seria obrigatório, mas é uma opção. Quem quer tomar, deve tomar. Ok, doutor André. Ó, estão pedindo aqui para a gente continuar mais um pouquinho, mas quer ver? Deixa eu pegar aqui o comentário, eu perdi. Aqui, ó, a Hélida Sampaio falou, acaba não, está muito boa a live. Mas, infelizmente, nós estamos já, não parece, mas estamos já a 1h15 batendo papo com o doutor André. Nossa, passou, hein? Então, você vê como que foi rápido, sinal que foi agradável para todo mundo, né? Para mim, é uma oportunidade de reencontrar aí meu amigo de adolescência, né? Como eu falei, lembrar da dona Silvia, de sua mãe, do Paulinho, seu irmão. E tem várias perguntas aqui que, infelizmente, doutor André, nós não teremos tempo de colocar, mas aí eu posso encaminhar para você, tá bom? E eu respondo com o maior prazer. Ó, nesse momento, nós temos mais de 130 pessoas assistindo, passando aí de 600 pessoas no total, né, que entraram e saíram e passaram aqui pela nossa live. E eu quero agradecer de coração a sua participação, dizer que eu fiquei muito feliz, como eu falei, né, dessa oportunidade de reencontrá-lo, como amigo, como profissional, né, você contribuiu assim, a gente vê pelo feedback aqui, né, que nós temos no público, pela interação. Então, doutor André, eu quero que você encerre o nosso encontro da forma que você quiser e coloque nas suas considerações finais o seguinte: a gente vê tanto jovem que sonha em ser médico, né? E que, como a maioria dos brasileiros, não tem condições, né, financeiras, enfim. Eu queria que você falasse assim, como vale a pena a gente se empenhar, a gente se agarrar nas pequenas oportunidades, nos pequenos momentos para construir, né, um caminho aí e poder realizar o nosso sonho, especialmente quando esse sonho, né, é de ser médico. Tanta criança, né, eu vejo a minha filha hoje tem 11 anos, e muitos coleguinhas dela, ela mesma, minha filha, falou que ela quer
ser médica de animal. Tá? Ela quer ser médica de animal. De animais, né? Mas eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido, né? Considerando essa trajetória linda que você tem, né? Aí família, apoio, enfim. Acho que você entendeu o essêncio da minha pergunta, né? E encerra do jeito que você quiser. Então, Sérgio, eu queria agradecer a oportunidade que você me deu para estar conversando. Acho que existiam muitas coisas para a gente conversar a respeito de Covid, né? Infelizmente, o nosso tempo foi muito curto frente a esse cenário todo que a gente está vivendo, né? Então, eu me sinto muito honrado de estar participando do seu programa, tá? Com relação à parte dos sonhos, acho que tudo que a gente sonha e tudo que a gente pede no universo com bastante fé, né, a gente consegue, né? Então, tudo que a gente pede, e se for do nosso merecimento, a gente consegue alcançar. Então, acho que para ser médico, você tem que ter hoje bastante determinação, tá? Hoje em dia, você não pode vislumbrar a carreira de médico como uma carreira que você vai ganhar dinheiro, tá? Eu acho que se você pedir isso para o universo não vai te trazer uma formação médica. Eu acho que uma pessoa que hoje deseja ser médico, e ela tem que pedir com fé para que a medicina possa ser um instrumento de Deus para você salvar vidas. Porque hoje em dia a gente salva vidas, mas não somos os médicos que salvamos. Quem salva a vida é Deus. Nós estamos como um instrumento. Tá? Então, acho que todas as pessoas que desejam fazer medicina devem procurar fazer a medicina pelo amor ao próximo, né? E não por status, né? E não por glamour, e nem por questões financeiras, que isso vem com o tempo também, mas não é o essencial, não é a essência, né? Então, eu sempre, quando eu quis fazer medicina, eu quis fazer medicina por amor. Eu nunca pensava em ser rico, tanto é que não sou rico nem hoje em dia, né? Tenho minha vida com bastante dificuldades, como outro pai de família também, né? Mas eu acho que tudo que você pede com amor para o universo, quando eu falo universo, você pode pensar em Deus, você pode pensar em fé, em quem você queira, né? Mas desde que você peça com amor, e se for do merecimento, isso vai retornar para você, tá? E os sonhos, acho que os sonhos para a gente sonhar e para a gente viver também, né? Então, acho que todas as pessoas que desejam ser, elas têm que sonhar, né? E hoje em dia, a gente sabe que existe tantas formas. A internet, ela trouxe uma forma de um estudo muito diferente do que a gente tinha. Então, a gente tem acesso a muita coisa de estudos, né? Através dessas plataformas, coisas que antes a gente tinha que procurar apenas em livros, né? Então, hoje em dia, a gente consegue. Quem quer estudar mesmo, quem tem vontade quer estudar, ele consegue, né? E como mensagem final, com relação à parte dessa pandemia, tá? Eu quero dizer que realmente a gente está numa situação muito perigosa, né? A gente está muito próximo de entrar num colapso, mas eu acho que a gente não vai entrar, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa, tá? Eu vejo que os casos aqui na nossa região, eles aumentaram bastante, mas eles não estão, nas últimas semanas, aumentando de uma forma exponencial como nas outras cidades. A gente está conseguindo segurar a onda aqui, tá? Os nossos hospitais estão conseguindo segurar a onda e isso também se deve, né, a uma participação da nossa sociedade, se deve também às medidas aí que foram colocadas aí da Defesa Civil, da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, né, ao apoio que nós tivemos. Eu sou contra a esse fechamento do comércio. Eu acho que o comércio não precisava ser tão penalizado como está sendo, você entendeu? Eu acho que existem medidas para você manter a porta aberta do comércio, principalmente os comerciantes que promovem também trabalho,
sustento, né? Estão sendo muito penalizados. Eu acho que está sendo assim algo desigual. A gente vê assim filas de bancos gigantescas, a gente vê indústrias com tantas pessoas trabalhando e os pobres dos comerciantes ali tendo que deixar as portas fechadas, né? Eu sou contra aglomerações, eu acho que eu sou a favor do distanciamento social, eu acho que a gente tem que manter distanciamento, não sou favorável a você deixar de fazer atividade física na época da Covid, eu acho que a gente precisa fazer exercício, mas com distanciamento, em lugares abertos, sem aglomeração. Então, acho que a pessoa, se gosta de caminhar, ela deve procurar um lugar mais aberto, mais livre, não lotar os parques lineares, procurar lugares mais abertos e sem passagem de muitas pessoas, né? Sou favorável em que haja uma flexibilização para que o comerciante possa voltar a trabalhar. Eu acho que é mais fácil você vigiar o paciente, os comerciantes com a porta fechada do que com a porta aberta, né? Então, eu acho que a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária deveria flexibilizar as medidas, abrir a porta dos comércios e vigiar como que está acontecendo. Diminuir o número de entradas de pessoas, tá? Mas não deixar as portas fechadas. Economicamente está inviável, porque a gente está diante de uma pandemia, mas outras doenças também podem ocorrer conforme vem o fechamento do comércio. Muitas pessoas dependem do sustento, então as pessoas podem entrar em depressão, a violência pode se aflorar. Então, acho que se a gente conseguir medidas de flexibilização, de conscientização, e manter um comércio aberto, mas com distanciamento, com o número de pessoas que estão adentrando dentro do espaço, tá? E, ao mesmo tempo, impedindo aglomerações dos jovens nas ruas, como a gente viu que estava acontecendo ultimamente. Isso sim, eu acho que não pode acontecer. Eu acho que festas em chácaras, como estão acontecendo, não adianta nada o comércio estar fechado, mas as pessoas estão se reunindo nas chácaras fazendo churrasco, né? Então, isso também é a conscientização. Olha, não pode acontecer. Vai chamar você para um churrasco ali, infelizmente eu não posso ir, porque a gente não pode se aglomerar, você entendeu? Então, a minha mensagem final é essa, né? Tenho fé que tudo isso vai passar. Eu acho que a gente não vai entrar numa fase mais grave do que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho a impressão que nas próximas semanas a gente vai melhorar. Eu acho que abril vai ser um mês diferente para nós. Acho que a tendência é a gente melhorar, você entendeu? E que a gente possa flexibilizar aí o comércio para que os comerciantes também possam voltar a trabalhar, possam gerar mais empregos, né? Eu acho que isso está muito triste para a cidade. Tá? Eu quero reforçar suas palavras, né? E ressaltar a importância das atitudes responsáveis, sendo que uma delas, como a Rose Soares colocou aqui, não deixem de usar máscaras, né? Que eu deixei um tempinho aqui na tela enquanto o doutor André falava. E só terminando, realmente nós estamos diante de um dilema inédito, que esse dilema entre salvar vidas e o desempenho econômico do país. Eu acho que é um debate que não pode ser feito superficialmente e muito menos influenciado por ideologia. Eu acho que saúde e economia andam juntas, não dá para separar, porque uma coisa depende da outra, uma área depende da outra, né? Então, assim, realmente é um tema complexo que eu gostaria até em outras oportunidades convidar outros profissionais, tanto da área da saúde como da área da economia, para falar sobre isso, mas deixando claro que não é uma questão de escolher vida ou economia, não existe essa escolha, não é isso. Existem atitudes responsáveis. Né? Então, realmente é um dilema que a humanidade não está madura para discutir.
porque eu fico triste quando eu vejo debates atravessados e superficiais e influenciados por ideologia. Infelizmente, doutor André, eu acho que o nosso país, eu não sei se é o único, mas o vírus, o coronavírus virou parâmetro para a ideologia política. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Uma doença virar parâmetro para a ideologia política e partidária, isso não pode acontecer. Né? Então, muito obrigado novamente. Obrigado ao público que esteve conosco. Tá? E a gente se encontra aqui, a Rose, ó, o seu recadinho foi dado, viu, Rose? O seu e o nosso em relação à importância de usar máscara. E o próximo encontro... Oi. Desculpa, Sérgio, eu acho que o recado final é distanciamento, máscara e lavagem das mãos. Isso é muito importante, né? Mesmo que nós sejamos vacinados, a gente não vai deixar de usar máscara por um longo tempo ainda. Tá? Sim. Então, E realmente, infelizmente, nós vemos muitas pessoas irresponsáveis que estão indo nos supermercados e nos comércios e não seguem as regras básicas para a prevenção. Infelizmente, isso acontece aqui em Amparo e em qualquer lugar do mundo, né? Mas fica aí, então, a nossa mensagem final, tá bom? Tá joia, Sérgio. Um grande então, abraço. Dessa forma, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Um beijo à sua família, doutor André, e muito obrigado novamente. Valeu. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao povo, ao público seu que esteve conosco aí, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigado. Obrigado, querido. Tchau, tchau.